Estamos finalizando aí um mês temático, né, sobre maldições, como romper as maldições e viver as bênçãos do Senhor. Hoje é a última ministração a respeito deste tema, né? E o tema dessa manhã é preparando-se para as maldições dos últimos tempos. E aqui Deus me levou ao livro de Apocalipse, porque Apocalipse traz profecias, traz revelações sobre os últimos tempos, traz os últimos acontecimentos e eventos a respeito da humanidade. E Apocalipse vai trazer uma revelação de um momento muito sombrio da humanidade, e talvez da igreja na qual, na história da humanidade, nunca se viu. Ninguém passou, mas Apocalipse traz essa revelação, né? E se inicia com o princípio de dores, que vai aumentando de maneira gradual, a chegar naquilo que é chamado o que? A grande tribulação. Vai trazer uma série de acontecimentos e eventos que atingirá a terra e a humanidade com a ira de Deus e o juízo de Deus, na qual nunca aconteceu. Alguns acreditam que, pelo fato de Apocalipse ter uma linguagem figurada, é pura ficção, e muitas das coisas descritas em Apocalipse não vão acontecer com a amplitude que João descreve. Mas talvez um leitor da Bíblia que leu Apocalipse há 30 anos atrás não teria as evidências que nós nessa geração estamos tendo, a capacidade de determinados eventos atingir grandes amplitudes. Gerações passadas não viveram um tsunami que alcançou 14 países, onde mais de 200 mil pessoas morreram. Gerações passadas não tiveram terremoto como houve no Tahiti, onde mais de 350 mil pessoas morreram. As estatísticas demonstram que nos 30 anos para cá, mais de 460% de aumento de acidentes climáticos. Florestas inteiras estão pegando fogo. 2024 foi um dos anos mais quentes da história humana. E vocês acompanharam florestas, cidades inteiras sendo queimadas pelo fogo. Isso significa que não somente floresta, mas lavouras. Haverá falta de alimento, já existe falta de alimento em muitos lugares. O Banco Mundial e a ONU diz que de uns anos para cá, de 6,5% da população que passava fome extrema aumentou para 13,5%. De 6,5% para 13,5%. Isso significa que 800 milhões de pessoas não têm o que comer. Em termos populacional, você sabe o que significa isso? Significa a Europa inteira. A Europa inteira tem 746 milhões. Significa o continente da Oceania junto, que tem 47 milhões de habitantes. 2 continentes inteiros, representando a população mundial, que não tem o que comer. Nós estamos vivendo dias difíceis. O apóstolo Paulo diz que iriam surgir dias difíceis, porque iriam também surgir homens
homens inescrupulosos, homens sem afeto. Estamos vivendo dias em que a medicina não sabe lidar com bactérias, com doenças, com pestes que têm surgido. E eu posso, não com certeza, mas muitos acabam até divulgando aí que muitas dessas doenças são doenças criadas para dizimar a população, porque homens poderosos, inescrupulosos, sabem que não haverá e não está tendo alimento para toda a humanidade. Então pensam em dizimar populações, povos. As guerras que estão surgindo, não entrem muito nas questões aí das causas que estão falando aí. As guerras hoje são guerras geopolíticas, são guerras por causa de terras. Querem invadir países porque países têm petróleo, querem invadir países porque países têm minerais. Homens poderosos que estão à frente de nações poderosas sabem que futuramente a nação que tiver controle de determinados minerais, determinadas terras, para assentar os seus povos, para assentar a sua população, ou para produzir lavoura, vai ter o controle do mundo. Outros acreditam que antes que o pior aconteça, escrito nas revelações, Deus poupará a sua igreja pelo arrebatamento. São os pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que antes que a grande tribulação venha, Jesus vem e leva a sua igreja. Mas existem outros, os meso-tribulacionistas ou mid-tribulacionistas, que acreditam que no período da tribulação, Jesus vem e leva a igreja. Mas existem os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada somente depois da grande tribulação. Ou seja, no livro do Apocalipse não fica muito claro qual é o momento, o exato momento que a igreja será arrebatada. No livro do Apocalipse não está declarado qual é a geração que vai estar vivenciando esses eventos tão terríveis. Não está bem declarado. Não sei se vocês vão lembrar aí de uma afirmação aí da cantora, acho que é Baby, que falou assim: nós estamos vivendo o Apocalipse, e aí a mídia caiu em cima, todo mundo caiu em cima. O que é isso? Apocalipse? Irmãos, não somente ela, mas alguns já estão sentindo, já estão percebendo que algumas páginas, que algumas linhas dessas revelações, dessas profecias já começaram a ser cumpridas na humanidade. Alguns domingos atrás, um grupo de cientistas, e não são religiosos não, trouxe o relógio do juízo final, o Doomsday Clock, que fala que chegamos num dos piores níveis da história, onde o homem, com suas mãos, com as suas atitudes, prejudicou a natureza, a terra de tal maneira, e com as suas atitudes, com as guerras que têm surgido e com as guerras nucleares que vão vir aí, haverá uma destruição ambiental. Eles dizem que com a inteligência artificial as coisas vão piorar em algum sentido, e eles dizem que o relógio do juízo final atingiu 90 segundos para o fim do mundo. Isso eu estou falando de pessoas
que não são religiosas. Isso eu estou falando de cientistas e pessoas que estudam o comportamento da humanidade. E isso deve trazer pavor para mim e para você? De modo nenhum. Porque Apocalipse não foi escrito para uma sessão de horrores. Não é um filme de terror, irmãos. Não é isso. Apocalipse não foi escrito somente para demonstrar a punição de Deus, irmãos, a humanidade por falhar como criação. A humanidade falhou, desde o início tem falhado, e Deus tem dado oportunidade. E das últimas oportunidades na qual nós estamos vivendo é Jesus Cristo na nossa vida. É Jesus Cristo na sua vida. É a última oportunidade que Deus está dando para essa geração, ter Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que vai trazer a vida eterna, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas, como igreja, nós não devemos nos preocupar, porque, irmãos, tudo está muito bem claro. Jesus Cristo falou, irmãos, que nós não estamos aqui como semente eterna, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui forasteiros, nós somos peregrinos, meus queridos. Jesus falou: não turbe o vosso coração, credes também em mim, porque há mansões celestiais esperando vocês. Vocês estão do mundo, vocês estão vivendo no mundo, mas não são do mundo. Nós não somos do mundo, estamos somente no mundo. Nós somos cidadãos dos céus, e isso deve trazer paz ao meu coração. Aleluia. Mas aprove a Deus trazer o livro do Apocalipse, aprove a Deus visitar João, o apóstolo que estava lá na ilha de Patmos, e para que ele recebesse as últimas revelações sobre os últimos acontecimentos. João menciona que foi arrebatado no dia do Senhor, e uma voz forte, como de trombeta, falou com ele, e dizia: escreve um livro e envia às 7 igrejas da Ásia. E quando ele se virou para ver aquele que falava com ele, diz que havia um semelhante ao homem no meio de 7 candelabros, e esse que estava no meio de 7 candelabros tinha um vestido, uma túnica que ia aos pés branco. Essa túnica era branca, e no meio, no peito, existia um cinturão de ouro. Os seus cabelos eram brancos como a branca lã, a branca neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram reluzentes. O seu rosto era mais poderoso que o sol no seu esplendor. E quando ele viu isso, ele caiu como morto. Mas aquele que viu, falou e tocou nele, falou: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto, mas agora eu vivo para a eternidade. Escreve os acontecimentos presentes e escreve os acontecimentos que hão de acontecer. Oh, aleluia! Glória a Deus! E ele escreveu as 7 igrejas da Ásia. Mas ali no capítulo 4, nós vamos ver a descrição do segundo arrebatamento. Ele diz que foi arrebatado no Espírito e ouviu uma voz: sobe aqui. E ele viu uma porta aberta, a porta do céu. E quando ele sobe no Espírito até o céu, ele vê um trono. E vê o que estava sentado sobre o trono. Ele não pôde descrever
ele usou uma linguagem para dizer que era tão maravilhoso. Ele falou: a aparência tinha como de joias, como de jaspe, como de esmeralda, como de brilhante, e tinha um resplendor também ao redor do trono. Junto do trono cantavam um cântico novo, dizendo: digno és o Cordeiro de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto, e com seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E aí ele abriu o primeiro selo. E quando ele abriu o primeiro selo, que João viu? Um cavalo branco. E no cavalo branco tinha um cavaleiro. E esse cavaleiro tinha um arco. E esse cavaleiro recebeu uma coroa. O que significa isso? Significa, e alguns confundem, acham que esse cavalo branco é Jesus. Não é Jesus. Não é Jesus. Esse cavaleiro é alguém que vai sair para conquistar as nações. Alguém que vai unir as nações. Alguém que vai iludir. Alguém que vai enganar e vai trazer as nações. E nós estamos já sentindo que estão à espera de um líder capaz de unir. Há muitos movimentos falando de um único líder mundial. Há muitos movimentos falando de os países serem governados. Já existem blocos divididos em questão de comércio. Existem também muitos movimentos para que haja uma religião mundial. E esse líder está aqui, vai ser um líder que vai contribuir para isso. E aí ele abre o segundo selo. São 7 selos. E é um cavalo vermelho. E esse cavaleiro que está assentado sobre o cavalo vermelho foi um cavaleiro enviado para tirar a paz do ser humano. E diz aqui no versículo 3 e 4 do capítulo 6 que é para tirar a paz a fim de que um mate o outro. Matam entre si. Você não está percebendo que as pessoas não têm mais paz? As pessoas não têm mais paciência. São por eventos banais que as pessoas estão matando um ao outro. E foi tirado a paz. Terceiro selo, um cavalo preto. O terceiro selo apresentou um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança nas mãos para pesar, sabe o que? Os alimentos. Haverá escassez de alimento. Deus vai permitir escassez de alimento na terra. Haverá uma grande fome, a fim de que muitos possam morrer pela fome. Quarto selo mostrou um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chama-se Morte, e foi-lhe dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de matar pela fome, doença e peste. E o quinto selo que Jesus abre, o que João vê? João vê os mártires no altar de Deus. E esses mártires que foram mortos pelo amor da palavra, que deram testemunho e não negaram a Cristo, estão ali clamando. E eles falam: ó soberano, até quando vai deixar e não julgará a humanidade pelos seus pecados? Isso significa que muitos serão martirizados, foram e serão martirizados por meio da fé em Cristo Jesus. O sexto selo significa desastres ambientais. A abertura do sexto selo acontecerá um terremoto de uma grande escala. O sol ficará escuro e a lua como se estivesse ensanguentada.
vê a visão lá, a profecia de Pedro, ele fala que a lua se tornaria como sangue, e o céu será recolhido como um pergaminho, estrelas cairão do céu. Pode ser que essas estrelas que João viu, por não ter um entendimento, né? Pode ser que essas estrelas sejam mísseis, bombas, ogivas nucleares que vão trazer danos à humanidade e também danos ambientais. 7 selos, tem o 7º selo, e aí vai abrir o 7º selo, e quando abre o 7º selo, o que aparece? Também 7 anjos. O 7º selo dá continuação ainda a mais juízo, porque agora 7 anjos aparecem, e cada anjo tem uma trombeta. São as 7 trombetas de Deus, e cada trombeta anuncia um desastre específico, como pragas, cataclismo, catástrofe, que serve de alertas divino e juízo contra a humanidade. A primeira trombeta é descrita uma tempestade de saraiva, fogo e sangue. 1/3 da terra será queimada, e 1/3 de todas as árvores e vegetação. E o versículo 7 diz que foram lançados à terra. Não será uma ação humana, mas será uma ação de Deus. Deus vai lançar saraiva, Deus vai lançar destruição. A segunda trombeta está no capítulo 8, versículo 9. João descreve uma montanha ardendo em chama será lançada no mar. Ou seja, a primeira trombeta atingirá a vegetação, a terra. A segunda vai atingir o mar. E diz que tripulantes, todas as embarcações que tiverem 1/3 dos seres marinhos serão mortos. Haverá destruição de 1/3 das embarcações que estiverem no mar. Mas a terceira trombeta é a trombeta que as águas potáveis serão atingidas. 1/3 das águas potáveis serão atingidas. A quarta trombeta vai falar que o sol, a lua, as estrelas também serão atingidas. Ou seja, o que significa isso? Deus, no seu juízo, vai atingir a terra, vai atingir o mar, vai atingir as águas potáveis e vai atingir os luminares. A quinta trombeta, quando toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que cai dos céus na terra, que abre um abismo que vai fazer com que gafanhotos surjam desse abismo. Mas não são insetos, não, são demônios que estão aprisionados e vão ser soltos para atormentar aqueles que não têm a marca do Senhor na vida. Está escrito: aqueles que não tiverem a marca do Senhor, esses demônios vão atormentar. E João diz que o tormento será tão grande que eles vão procurar a morte e não vão encontrar a morte. Tamanho tormento que esses demônios vão trazer em sofrimento. A sexta trombeta fala que será 4 anjos soltos, e não são anjos bons, são anjos maus, que serão soltos para enganar e trazer uma grande guerra. Fala-se que 200 milhões de soldados serão colocados em guerra. Na época de João não tinha isso. Hoje é possível que em alguns países, a união de alguns países, ter 200 milhões de soldados que vão combater, e 1/3 da humanidade será dizimada por essa guerra. A sétima trombeta é a trombeta que introduz o juízo final, e que aí vem as 7 taças, que eu não vou ter tempo para explicar a respeito dessas 7 taças,
mas a primeira taça trará úlceras terríveis. A segunda, o mar, aquilo que não foi na sua completude, é destruído pelas trombetas, pelos selos. Agora nas taças serão destruídas. O mar será totalmente destruído. A vegetação, a terra, população, grande parte da população será destruída. Rios se tornarão em sangue. Haverá um aquecimento do sol que as pessoas não vão aguentar. Haverá um abalo no trono do anticristo. Haverá uma batalha do Armagedon. E terá o juízo final. Pastor, o senhor veio trazer pânico aí? Não, irmãos. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Para que nós possamos nos prepararmos. Eu tenho como mudar essas situações? Não. A igreja não tem como. São profecias, pedras. Não tem como. Já estão escritas, determinadas por Deus na sua palavra. Eu não tenho como. Vai acontecer. Aleluia. Aliás, já começou a acontecer. Abre os teus olhos. Tenha sensibilidade que isso já começou. Não posso ignorar essas profecias. Não posso somente me conter em ouvir palavras de bênção. Essa igreja prega muito duro. Eu vou para a igreja que pega coisinha mais light. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, está escrito. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que eu posso fazer diante disso? O que você pode fazer com você e com a sua família? Desperte tu que dorme. É hora de se firmar. É hora de buscar mais a Deus, igreja. É hora de se garantir. Oh, aleluia. É hora de se garantir, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Se pela graça acontecer de sermos tribulacionistas, antes das coisas piorar, a gente for arrebatado, amém, irmão. Mas verdade é que nós já estamos sentindo algumas dores, e nós temos que nos preparar, irmãos. Mas e se não acontecer o arrebatamento antes de determinadas coisas? Meu irmão, minha irmã, se prepare. Talvez por seu estilo de vida, pelo seu estilo de devoção a Deus, você não vai aguentar, você não vai suportar e não vai alcançar a coroa da vida eterna. Jesus disse: ser fiel até a morte e ganhará a coroa da vida eterna, irmãos. Aleluia. Se não acontecer, certa feita, e aqui estou finalizando, certa feita, eu fui desafiado pelo diabo. E o diabo falou: eu vou te matar, eu vou te trazer um dano muito grande. E eu levei aquele susto. E aí eu parei e pensei. E na hora, a minha cabeça... Por isso é bom guardar a palavra de Deus no coração. Porque nas horas das situações, não tem que vir conselhos de amigos. Há situações que alguns conselhos são bons, mas há situações que conselhos de amigo não dá, conselho de pai
o pai não está perto, a mãe não está perto, o amigo lá da escola, o amigo lá da academia. Não. Por isso que é bom ter a palavra de Deus na mente e no coração. E quando Satanás falou isso para isso, eu vou acabar com você, eu vou destruir a sua vida. Minha mente começou a voltar-se para a palavra de Deus. E eu disse assim: diabo, não tenho medo de você. Eu não tenho a você. Você pode até matar o meu corpo, destruir o meu corpo, mas eu tenho aquele que tem o poder. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. As pessoas têm medo do diabo, mas não temem a Deus. É só Deus. Porque quando ele apareceu para João, ele falou: eu sou aquele que estive morto, mas vivo, e eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. É Jesus que tem todo o poder sobre a morte e sobre o inferno. É Ele, não é o diabo. Mas você sabe o que vai acontecer? Alguns vão ficar no arrebatamento. Quando Jesus vier buscar a igreja, alguns vão ficar. Que frequentaram igrejas. Famílias vão ficar. Pais vão ter que explicar para os filhos, para a esposa, se houver casamento, né? Filiação depois disso, depois que Jesus vier. Pai, a gente não ia na igreja? Mas muitos estão, sabe como? Como as 10 virgens. As 10 virgens. Convidado para bodas do cordeiro, do noivo, mas estão dormindo, estão cocheando, estão tendo desculpinha. Não vou naquela igreja, o pastor isso, a irmã tal é isso e aquilo, desculpinha. Estão dormindo, irmãos. Estão dormindo espiritualmente. E aí quando o noivo vem, na hora que ninguém sabe, é anunciado eis do noivo. Aquelas que estão acordadas, despertas. Irmãos, talvez você não esteja atento. Tem muita gente esperta pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que não abre mão da oração. Tem muita gente que não abre mão do caráter cristão. Aleluia, Deus. Não olha sapo. Não é briguento. Não é briguenta. E que age conforme a Bíblia. Tem muita gente que continua dando exemplo, não porque é bonzinho, mas porque teme a Deus e sabe que como cristão deve agir dessa maneira. Aleluia, Deus. Mas muitos estão cocheando, permitindo que as obras da carne possam sobressair, mas essas obras da carne sobressaindo estão determinando o destino. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele não leva. Não é porque o pastor está falando, é porque ele falou isso. Ele não leva. Então, como a virgem, esteja atento. Esteja atento. Eu convido você, o Espírito Santo, nesta manhã, te convida a sair desse embaraço. Xanaia. Ele convida você, sabe, a sair dessa frieza espiritual. Ele convida você a voltar-se novamente para Deus, a vir em oração, a clamar,
Ele convida você a ser um crente, um filho fiel, preparado para entrar nas mansões celestiais, que não olha somente para as coisas desse mundo, mas olha para as coisas da eternidade. É atitude. Atitude não pode ser para amanhã. Atitude precisa ser hoje. Põe a sua família novamente no trilho, no caminho do céu. E o caminho do céu chama-se Jesus. E é andar com Jesus, é seguir Jesus, é imitar Jesus, é falar como Jesus, é agir como Jesus agiria. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Sabe a diferença da igreja primitiva da igreja de hoje? É porque quando ministrações como essas eram ministradas na igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles poderiam dizer: o Espírito diz: vem, Senhor Jesus. A noiva dizia: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem o Senhor Jesus. Eles tinham sede de Deus, tinham vontade de estar com Deus. Hoje ministrações como essa causa, além de muitas vezes pavor, incredulidade. Sabe por quê? A raiz está tão grande, os corações estão, evangelista Marcos, estão enraizados no mundo. O cristão fala: está tão bom, tá bom, irmão, eu não tenho nada que reclamar da vida. Vocês nunca vão ver eu reclamando da vida. Minha esposa, meus filhos, nunca vão ver reclamando da vida. Então, a vida é ótima, os problemas é ótimo demais. Mas com certeza, irmãos. Ah, pastor, você não tem projetos? Tem. Você não quer ver a Mariana casar? Quero. Caleb? Quero. Quer ver seu neto? Quero. Aleluia. Se for da graça de Deus, mas se Jesus vier, será melhor. Se Jesus vier, será melhor, irmãos. Porque Ele vai vir numa época. Porque os dias do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, e ninguém queria saber de Deus, até que o dilúvio veio. E a porta da arca foi fechada. E aqueles que levavam a vida de qualquer maneira, que trataram Noé como louco, assim como alguns estão falando, pensando: esse pastor está louco. Existem apóstolos aí falando que não vai acontecer nada disso, que Cristo não vai vir. Na época de Noé, o pregoeiro da palavra de Deus, ele foi visto como louco. Que eu seja visto como louco, mas aquilo que Deus mandar, eu vou falar. Aquilo que Deus puser e tem trazido nesse púlpito será falado. Para que possamos alcançar o céu. Deus, nessa manhã, te chama, meu irmão, minha irmã. Deus te chama, jovem, para ter um compromisso. Aleluia. E a partir dessa ministração, não é viver com pavor, nem com medo, mas viver aproveitando de uma maneira que tudo que você fizer possa ser para a glória de Deus. Aleluia. Se você casar, que seja para a glória de Deus. Aleluia. Se você namora, que seja para a glória de Deus. Se você vai ter profissão, que seja para a glória de Deus. Aleluia. Se você vai vir na igreja, que seja para a glória de Deus. Aleluia. Se você vai estar submisso a alguma autoridade, que seja para a glória de Deus. Glória a Deus. Se você vai ser pobre ou rico, que seja para a glória de Deus. Aleluia. Perguntaram para Agostinho: Agostinho, se Jesus vier agora, daqui 5 minutos, o
que você fará nesses 5 minutos? Nada. Alguns pensaram que ele ia falar assim: eu vou rasgar minhas vestes, eu vou sair pedindo perdão. Não fui nada. Eu já estou preparado. Amém. Porque se Ele vier, eu sou. Que sejamos crentes, cristãos, que esteja preparado para a vida e o que vier pela frente. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Shaddai, Temerai, Anai, Esturicanta, Alabastel. Anai, Esturicanta, Alabanai. Eu convido você, que é cidadão do céu. O teu nome está escrito no livro da vida. Quem crê que teu nome é escrito no livro da vida, não deixe que esse nome seja apagado. Volte, meu irmão, minha irmã. A renúncia. Jesus falou: quem quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Carregue a sua cruz. Não é fácil, não é fácil. Mas pegue força. Pegue força. Com essa ministração, não quero dizer, irmãos, que eu sou mais forte do que você, irmão. Não é nada disso. Eu não sei o que eu vou passar pela frente como pastor, como pai, como esposo. Eu não te contei o final da história, quando eu disse não para o diabo e sim para Deus. Marília sabe desse episódio. Algumas horas depois, o diabo veio com uma fúria para matar não somente eu, mas a Marília e as pessoas que estavam comigo no carro. Mas Deus já tinha dado o escape, né, Marília? Eu tinha até esquecido. Eu tinha comprado 2 sacos de terra do nada. A Marília falou: estamos na cidade de Socorro, você vai comprar saco de terra. Peguei 2 sacos de terra, Dani, coloquei no porta-mala. A Marília falou: você está louco? Tem terra em Santo André. Era Deus agindo. E quando houve a batida, aquele saco de terra amorteceu. Sabe o que Deus depois falou para mim? Eu te provei. Aleluia. Eu disse isso para te provar. Eu já tinha dado o escape. Porque eu preciso de pessoas capazes de não se render ao diabo, mesmo que ele venha para matar. Aleluia. Eu tenho que pedir força. Talvez coisas terríveis vão vir aí para que eu negue o nome de Jesus. Talvez coisas terríveis vão vir para que você negue o nome do Senhor Jesus. E ser como um preso pode ser presunção, falar: eu jamais te negarei, Senhor. Não, é preciso ter força. E sabe que um consegue força? É orando. Aleluia. Jesus falou: Pedro, vamos orar para que você não caia em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ele não quis orar e depois, horas depois, teve que negar o Senhor Jesus. Volte a oração, irmãos. A segunda-feira aqui está bênção demais. Glória a Deus. Não é que você não possa orar em casa, ore em casa, mas segunda-feira está bênção demais. Quebre esse mau hábito que você trouxe para a sua vida, crie um novo hábito. Vai começar orando, buscando, lendo a Bíblia, você vai se renovar. E sabe o que acontece? Os seus olhos vão abrir, a sua mente vai abrir. E essa mensagem Glória a Deus. vai ser tão mais clara para você. Aleluia, Jesus. Porque você vai ter a sensibilidade, a percepção do Espírito Santo na sua vida. Aleluia.